Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Segundou, minha galerinha, segunda-feira pós-Enem. Vejam só quem já está aqui na minha mão, ó. Provinha do Enem, já olhei, já analisei. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês a minha visão a respeito do Enem 2023. O que eu achei da prova, que eu achei das questões de química, principalmente comparadas aos anos anteriores. E eu sei que essa fase pós-Enem, alguns de vocês já vão começar a relaxar, desacelerar, outros estão estudando aí para outros vestibulares que ainda vão acontecer. Mas independente disso, o vídeo de hoje a gente vai conversar especificamente sobre a minha análise da prova do Enem de 2023. Mas antes da gente começar essa análise, galera, eu quero muito que todos vocês que estão assistindo esse vídeo deixem aqui nos comentários qual foi a percepção de vocês referente à prova do Enem. O que vocês acharam do tema da redação? Vi muita gente aí reclamando que o tema da redação estava meio complicado de escrever. Vocês acharam isso? Concordam ou discordam? Deixa aqui nos comentários. Primeiro dia, galera, parece que a prova de linguagens aí também deu uma travada, a prova de humanas parece que estava mais de boa. De acordo com o que eu vi alguns comentários, quero saber a opinião de vocês. Segundo dia, como é que estava a química? Estava tranquilo? Conseguiram fazer muita coisa? E a prova de matemática estava mais fácil? Estava mais difícil? Deixa aqui, galera, nos comentários. Quero muito ouvir a opinião, ler a opinião de vocês. E vou dar um coraçãozinho para todo mundo que deixar um comentário aqui para você saber que eu li o seu comentário, beleza? Galera, então, o vídeo de hoje eu vou passar para vocês a minha percepção, a minha análise sobre a prova do Enem de 2023. Fiquei muito feliz porque esse ano de 2023 foi um dos raros anos que eu vi muitos alunos felizes, de um modo geral, com o seu desempenho. Geralmente, quando a gente vai analisar os Enems dos anos anteriores, esse pós-prova, muita gente falando que parece que o Enem veio de tirar o couro, uma prova que não era para o aluno do ensino médio, uma prova que não contemplava aquilo que o aluno estudou no ensino médio. Enfim, muitos comentários desse gênero rolavam nas redes sociais, mas parece que esse ano a coisa foi um pouquinho melhor, né? Parece que o Enem resolveu ali equilibrar um pouco mais nas questões. Enfim, uma percepção geral de cara que eu tive com relação a esse feedback que muitos de vocês deixaram nas redes sociais. Agora, é claro, galera, que a gente sabe que independente da prova ser fácil ou mais difícil, a TRI ela acaba corrigindo esses parâmetros, né? Então acaba que não vai fazer muita diferença na sua nota final, quando comparado, considerando que o Enem é um concurso, é uma prova que seleciona para a universidade que atribui uma nota, e considerando que todo mundo fez a mesma prova, né? Então é preciso também a gente ponderar esse detalhe. Galera, o objetivo desse vídeo não é eu resolver com vocês as questões, apesar do que no comentário que eu vou tecer com vocês, eu vou dar spoiler de alguma resposta, inevitavelmente, mas o objetivo é passar para vocês a minha percepção geral. Então, primeiramente, eu agradeço todos os comentários que vocês deixaram para mim no Instagram, com relação ao retorno que vocês me passaram. Poxa, professor, muita coisa que você falou nos seus vídeos estava lá na prova, porque no canal eu faço essa análise detalhada. Os alunos do extensivo nem se falam, né? A galera amassou geral a prova de química no Enem, muitos fecharam todas as questões de química, então estou de verdade muito feliz. Eu tinha comentado com vocês lá pelo Instagram que eu ia desligar no sábado e no domingo porque eu estava precisando de verdade, galera. Quando foi ali mais ou menos no meio do ano, caminhando pro final, eu comecei a acelerar meu ritmo de trabalho, considerando ali a preparação da revisão, preparação de lives, material, muita coisa para administrar. E naturalmente, quando passou aquela live que eu fiz para vocês do Enem, que aliás, muito obrigado pelo feedback muito positivo que vocês me passaram com relação a essa live. Primeira vez que eu fiz isso no canal, uma live de Ciências da Natureza e Matemática, e vocês adoraram, foi um feedback muito positivo. Quando terminou essa live, galera, sabe aquela sensação de exaustão extrema? Eu tava me sentindo assim. E aí conversei com minha família e a gente decidiu, vamos desligar aí por 2 dias, né? Sábado e domingo,
praticamente zero celular, redes sociais, tudo isso aí. Desliguei, galera, desliguei geral, tanto que hoje que efetivamente eu tô vendo a prova, né? Ontem à noite, domingo, eu passei o olho assim muito rápido. Hoje que efetivamente eu fiz uma leitura das questões que envolvem a parte química e por isso eu tô passando esse feedback para vocês. E aliás, me fez muito bem, galera, esses 2 dias meio desligado, assim, mais em contato com a natureza. Agora, segunda-feira, já tô renovado, já voltei a trabalhar normal, comecei arrumando aquela bagunça toda que tava da live lá no curso, trouxe o equipamento para cá e agora sim produzindo esse vídeo para vocês. Galera, tô aqui com o caderno azul, foi pelo menos esse aí que apareceu para mim. Das 45 questões de ciências da natureza, eu identifiquei 19 que poderiam ser respondidas com conhecimentos de química. Não necessariamente são questões só de química, mas são questões que poderiam ser respondidas apenas com conhecimentos químicos. Por isso que eu falo tanto para vocês na prova do Enem estudarem bastante a química, porque mesmo que a questão ela não seja diretamente de química, algumas eu consegui matar só com o meu conhecimento químico. Então, vale muito a pena isso aí, tá? Bom, então dessas 19 questões que eu marquei com vocês, já era esperado que o Enem cobraria radioatividade, tá, galera? Vocês lembram aquela questão que ele falava sobre a tecnologia nuclear e aí dizia que as vantagens da energia nuclear em comparação a outras fontes de energia? Bom, se você assistiu a minha live que a gente fez na sexta-feira, antevéspera do segundo dia, eu comentei exatamente isso. Eu comecei a live fazendo um apanhado geral sobre radioatividade e falei para vocês, dentre várias outras coisas, as vantagens da energia nuclear comparado com a energia de combustíveis fósseis, né? Que é justamente, ela produz calor, ela gera calor, mas acaba não gerando emissão de poluentes. Então, uma questão, ao meu ver, para quem estudou, relativamente tranquila, tá? A questão número 94, gente, era uma questão... Já houveram outras questões do Enem com essa proposta de trabalhar a questão de solubilidade de sais, só que de uma forma indireta. Se você assiste os meus vídeos do canal, assiste as resoluções das questões dos Enems anteriores, eu não vou lembrar para vocês agora qual, tá, galera? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui sem roteiro prévio, sem preparar nada de material. Mas tem questões no meu canal em que eu falo sobre a tabela de solubilidade de sais porque o Enem exigiu esse conhecimento em alguma prova do ano anterior. Se você maratonou os meus vídeos aqui do canal e assistiu realmente todos de um por um, cara, você mandou certamente muito bem. Agora, se você é daqueles que ficou reclamando nos comentários que o vídeo era muito longo, uma hora dessa provavelmente você deve estar se refletindo, pô, será que eu estou estudando da forma correta? Como é que eu consigo aumentar o meu desempenho no Enem assistindo vídeos curtos? No TikTok, né, nos shorts do YouTube, acho que eu vou encontrar uma resolução completa nos shorts do YouTube. Não, meu querido aluno, você precisa entender que qualidade está diretamente relacionada a tempo. Não significa que uma aula longa será boa, mas uma aula muito boa, ela vai te trazer muito conteúdo e inevitavelmente ela demanda mais tempo. É simples de entender, né? Só fazer o A mais B. Essa questão 94, galera, ela falava sobre a questão do controle da dureza da água. Já falei em vídeos aqui do canal que a água dura é uma água que tem muito cálcio, muito magnésio, ela pode gerar precipitados. E aí o cara falava justamente, galera, para avaliar a qualidade dessa água, ele considerou os testes, aí qual teste deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução. Você tinha que perceber qual era o íon que ia precipitar com carbonato. E qual era o outro que ele falava? Sulfato. Se você já assistiu os vídeos aqui do canal, já falei sobre carbonato de cálcio 1 milhão de vezes. Você sabe que ele é um sal insolúvel, você sabe que ele está presente nos corais, nas conchas do mar. No aulão, eu falei isso na live de sexta-feira. Sulfato de cálcio é o princípio ativo, é o componente do gesso. Então, sulfato de cálcio, o giz também é feito de sulfato de cálcio, que é um sal que tem características insolúveis. Então, você nem precisaria decorar toda a solubilidade, a tabela de solubilidade de sais.
Se você conhecesse as principais características desses sais, já dava para matar de boa. Teve a questão 96 aqui da prova azul, galera, que era uma questão que envolvia cálculo, mas um cálculo relativamente simples, que era o cloreto de cálcio anidro e o hidratado. Ele quer saber o percentual de ganho de massa quando ele se torna hidratado. Então, uma questão aqui de relações de massas, ao meu ver, relativamente tranquila. Então, até agora, eu não vi questões assim complicadas, questões muito difíceis, tá? Teve a questão número 97, que essa aqui é uma daquelas que eu falei para vocês que poderia ser respondida com conhecimentos de química, que é a questão do amadurecimento dos frutos, que é o gás etileno, que é utilizado para essa finalidade. Então, se você, nas aulas de hidrocarbonetos, prestou atenção nessa curiosidade que o professor falou, meus alunos do extensivo devem lembrar disso aí direitinho. Estamos lá falando de hidrocarboneto, eu falo sobre cada curiosidade de cada hidrocarboneto, as aplicabilidades, e eis aqui que o Enem cobrou uma questão de aplicabilidade, tá? Aqui eu vou classificar em média porque vai depender, como eu falei, de você ter ouvido ou não falar sobre isso, né? Uma coisa que você desconhece, naturalmente vai ser mais difícil. Tivemos a questão número 102. Essa aqui, vocês não erraram, essa questão. Vocês não erraram a 102. Oxidação de álcoois. Falei para vocês na live que uma das maiores apostas para o Enem seria oxidação de compostos orgânicos. Essa é a reação que mais cai no Enem, uma das. E aí ele falava de uma oxidação que produziu cetona. Qual a oxidação que produz cetona? Álcool secundário, quando oxida, produz cetona. Lembram da sequência? Isso foi falado na live. Se você assistiu a live, meu querido aluno, você arregaçou geral essa questão número 102. Se você não assistiu porque foi muito longa, professor, 1h30 para que tudo isso, tá aí, ó. Tá chorando leite derramado. Não adianta, tá? Essa questão número 104, aqui eu acredito que boa parte dos alunos já acharam ela um pouco mais difícil, porque ela falava sobre a questão do vidro, que tinha alumínio, e aí a questão toda era deslocamento de equilíbrio, mas você tinha que ter a sacada de que esse gluconato, ou gluconaco, como é o nome do cara aqui, ó, gluconato, né, ele poderia se combinar com esse alumínio promovendo um deslocamento de equilíbrio. A questão era de deslocamento de equilíbrio, mas a interpretação aqui é o que pegou um pouquinho. O grau de dificuldade aqui, não, do meu ponto de vista, ou um pouquinho maior. Bom, tivemos a questão 110. A questão 110, vocês vão lembrar, aquela que ocupou uma página toda da prova, que tinha os gráficos aí do mercúrio, né? Que era tinha nitrato de mercúrio, que era solúvel, e você queria precipitar o mercúrio na forma de cloreto de mercúrio. E aí, ele quer saber qual gráfico foi obtido pelo assistente. Aí o que vai acontecer, galera? Qual é a lógica de você pensar? É que o cloreto de mercúrio, quando ele precipitar, a massa dele vai chegar uma hora que ela vai ficar constante. A ideia dessa questão eu não resolvi, tá, gente? Eu só passei o olho, mas entendi o caminho da resolução. Você tinha que fazer aqui uma relação estequiométrica para achar qual é a massa de cloreto de mercúrio que você ia formar. E a partir dessa massa de cloreto de mercúrio, uma vez que você formou o precipitado, você pode aumentar a massa de NaCl, mas a massa de cloreto de mercúrio vai ficar constante, porque você já precipitou todo o mercúrio que tinha na solução. Então a lógica para resolver não era testar todas as massas que ele deu aí não. É por estequiometria, essa questão é de estequiometria, achar a massa de cloreto de mercúrio que foi produzida. Aí achou, pronto, você vai pegar o gráfico que vai ter aquele ponto lá de inflexão, acredito que seja esse nome, que a massa de cloreto de mercúrio, a partir daquela massa, fica constante. Aqui é uma questão que eu vou classificá-la como difícil, porque talvez essa percepção aí na hora da prova, alguns poderiam ter, outros não. A questão número 115, ela não é de forma direta de química, mas ela envolve conceitos de química. Biorremediação, galera, eu acho que deve ter no meu canal. Vocês depois procurem esse nome Biorremediação Enem aqui no meu canal. Deve ter umas 3 questões, mais ou menos, que eu falo o que é essa parada de biorremediação. Porque isso já caiu várias e várias vezes na prova do Enem. Então, biorremediação, né, era uma questão que talvez seja de biologia,
Mas aqui, quando eu bati o olho, eu conseguiria responder de boa, porque é um conhecimento que eu já tenho visto análise de questões dos anos anteriores. Olha como isso é importante. Ciclo do nitrogênio. Tem vídeo aula aqui no canal completo sobre ciclo do nitrogênio. Já resolvi uma questão, acho que foi do Enem PPL, sobre ciclo do nitrogênio. Na live, para quem assistiu a live de sexta-feira, coloca aqui nos comentários. Teve um momento da aula que eu entrei com o professor Alisson, professor de biologia. Aí vocês tiveram uma aula de biologia e química ao mesmo tempo falando sobre ciclo do nitrogênio. E caiu. Tá aqui, ó. Assistiu a live? Mandou muito bem, meu querido aluno. A questão número 117, ela era uma questão que o contexto era radioatividade, mas ela era meio que uma questão de matemática, que ele falava sobre a unidade para quantificar a dose de radiação recebida, que é um tal de Sievert. Aí ele falava, né, que quando a pessoa está em cruzeiro, 80% do tempo de voo Aí a pessoa que voa 1.000 horas, aí tinha que calcular 80% desse tempo. Quanto que ela recebe? 2 microsievert por hora. Aí a dose da radiação ionizante de uma radiação é 0,2. Tinha que fazer uma relaçãozinha matemática para achar qual é a quantidade de radiação que ele ficou exposto ao longo de um ano. Mas é uma questão aqui, galera, que passando o olho assim, eu não resolvi, mas ó, eu já falei para vocês o caminho da resolução, não vi aqui tanto problema, né? Claro, vai depender de aluno para aluno. Questão de octanagem 118. O que mais tem, gente, de vídeo aqui no canal é o falando sobre octanagem da gasolina. Analisando as questões dos anos anteriores, tem material aqui que fala sobre octanagem. A questão 119 de gases, tem uma questão que eu falo exatamente sobre o mesmo assunto que está aqui na 119, equação de Clapeyron. Isso aí já caiu no Enem, né? O Enem foi meio repetitivo na questão dos assuntos aqui. Essa questão 121, quando eu olhei ela a primeira vez, eu digo, opa, parece ser complicada. Aquela dos solos amazônicos, o tal do biocarvão, lembram? Que é uma questão que tinha um textão. Era basicamente uma questão de interação com caráter iônico. O caráter iônico, gente, é quanto maior for a diferença de eletronegatividade. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre dois elementos, maior o caráter iônico da ligação. Então é relativamente simples. Parecia uma questão complicada quando eu li, mas era basicamente você ver qual elemento que gerava uma combinação de maior diferença de eletronegatividade. Caiu isomeria, questão 123 do ibuprofeno. Ele mostrava a estrutura do ibuprofeno, falava que ele era opticamente puro, então tinha um carbono quiral ali, e aí ele dava outros medicamentos e queria que você marcasse o cara que tem o mesmo tipo de isomeria que o ibuprofeno, que é a isomeria óptica. O único cara que tem desses outros aqui que tem carbono quiral, galera, pelo que eu vi rápido aqui, é o tal do butilbrometo de escopolamina, que tinha um carbono quiral lá bem no meio da estrutura, então era basicamente marcar esse cara aí. 126, meu povo. Teve uma questão lá, essa questão 126 era aquela da amina, que ele falava o aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue. É devido ao que, galera? Caráter iônico, porque pensa comigo que o sangue é água. E para circular no sangue tem que ter um elevado caráter iônico. Não é lipofilicidade, quer dizer, lipofilicidade, como é que ele vai circular bem no sangue se ele é lipofílico? Né? Tanto que as biomoléculas que são lipofílicas, elas geralmente são transportadas com moléculas que envolvem esse lipídio para que a parte polar da molécula fique voltada para fora e consiga ser transportada no sangue. Então, isso aí tem a ver com o caráter iônico da ligação. Essa questão eu achei bem interessante também, que falava sobre o Aldrin, que era um inseticida agrícola, né? Ele falava que a estrutura desse composto é simétrica, né? E a gente consegue ver no desenho realmente ela bem simétrica. E ele quer saber em qual dos fluidos o pesquisador encontrou maior concentração dessa substância. Cara, se o texto falava baixa polaridade, onde é que você vai encontrar a molécula de baixa polaridade? Na saliva, no sangue, na lágrima, na urina ou no leite, que tem alto teor de gordura? Obviamente que onde tem muita gordura, né, galerinha? Então é só você fazer essa associação que daria de boa. Teve a questão também da cafeteira, né, do copo da cafeteira, que era 50% plástico, reciclado, não biodegradável, 50% da casca do café.
Aí que é uma questão de relação de meio ambiente, mas que poderia ser respondida tranquilamente aqui com conhecimentos de química. 131 falava sobre o refrigerante com açúcar e o sem açúcar. Já fiz vídeo aqui no canal. Refrigerante com açúcar tem maior densidade, galera, porque a presença de soluto aumenta a densidade da solução. Teve uma questão de gráficos, ó, essa aqui foi inédita, pelo menos que eu lembre agora, na prova do Enem, que falava sobre gráfico de pressão em função da temperatura. Então, para você que estudou feijãozinho com arroz de gases, dava para acertar de boa essa questão e me surpreendeu 2 questões de gases no Enem. Jamais apostaria essa quantidade toda no Enem. E por último, a questão número 133, que essa aqui, para quem assiste os vídeos do canal, estava de graça também, falando sobre o detergente biodegradável, não biodegradável. Já expliquei para vocês em vídeos aqui no canal essa diferença. Então, galera, assim, a minha visão geral a respeito da prova é que talvez ali 2, 3 questões com um fator complicador um pouco maior. As outras não que estavam fáceis, mas ali de fácil para mediana. Tudo vai depender, logicamente, do conhecimento que você tem a respeito do assunto, né? O que para mim é fácil, para você pode ser difícil e vice-versa, né? Isso tudo é relativo. Mas o fato é que eu senti uma prova, vamos dizer, mais amiga, uma prova menos agressiva, pelo menos nessas questões de química que eu analisei. Uma prova assim mais de boa para você fazer, menos complexa, não tinha interpretações nível tão avançado, uma ou outra questão sim, eu falei para vocês que tinha uma questão aqui de interpretação, mas de um modo geral eu vi questões ali bem diretas e objetivas. Muitos textos que contextualizavam, mas o conteúdo cobrado era aquele que você já teria que saber previamente. Agora, meu querido aluno, fique tranquilo se porventura você acha que não foi tão bem, porque a questão toda é você avaliar onde foram as suas falhas. Eu vou estar produzindo ao longo dessa semana conteúdos para vocês em que eu vou falar um pouquinho. Um vídeo vai gerar bastante polêmica, acho que eu devo soltar esse vídeo amanhã ou depois de amanhã no máximo, que eu sei o aluno que vai passar, eu já sabia. E aí, como não saiu aí do gabarito, né, eu tive muitos alunos do meu extensivo, né, que tiveram resultados muito bons, talvez um ou outro ali que ficou meio balançado, e são alunos que eu já sabia do resultado positivo. Eu vou contar para vocês num próximo vídeo aqui do canal como que eu sei que um aluno tem um perfil de aluno que passa, como é que eu sei que um aluno vai passar, e dificilmente eu erro nessa previsão, gente, e vou explicar para vocês o porquê. Além de outros vídeos que a gente vai produzir também aqui no canal, né? Pô, não fui bem no Enem. E agora? Tem uma solução também que vai te ajudar aí caso você não tenha ido muito bem na prova do Enem de 2023. Lembrando que agora, galera, não tenho muito o que fazer, né? Se você acha que não foi também, não há nenhum problema você viver o luto. Eu sempre falo para vocês que isso é extremamente importante para que você consiga depois refletir sobre os seus erros, se erguer novamente e voltar para a briga, beleza? Galera, essa foi a minha opinião sobre a prova do Enem. Quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!